Olá, me chamo Luiz Henrique e, juntamente com o Marcos Antônio, iremos falar um pouco mais sobre atendimento pré-hospitalar, com um foco em choque. Nossa aula será separada em duas partes. A primeira parte lidará principalmente com a fisiopatologia e os diferentes tipos de choque. Já na segunda parte, iremos falar um pouco mais sobre a avaliação e gerenciamento desses tipos de choque. Bom, falando um pouco mais sobre a definição de choque propriamente dito, entendemos como choque o processo de perfusão inadequada das células, que irá levar a um processo de hipóxia tecidual e disfunção orgânica. Ou seja, nada mais é do que uma diferença, um desbalanço entre a oferta de oxigênio para os tecidos e a demanda dos tecidos mediante o oxigênio. E esse processo, como leva a uma disfunção orgânica final, morte celular e outros processos destrutivos celulares, é um processo que leva a um alto risco à vida, ou seja, pode evoluir facilmente ali para o óbito se não for tratado da devida maneira. Como estamos lidando com uma dificuldade pré-hospitalar, ou seja, um ambiente fora do hospital, existem algumas dificuldades que se apresentam para nós. Primeiro, pacientes em choque são pacientes graves ou pacientes potencialmente graves que devem ser identificados, diagnosticados e tratados da melhor forma possível e com uma rapidez muito grande, certo? Segunda problemática é justamente que, por ser um ambiente pré-hospitalar, muitas vezes estamos inseridos em um ambiente potencialmente perigoso, seja para o paciente, seja para a equipe. Muitas vezes estão em uma cena de acidente, em ambientes que há alta movimentação de veículos ou outras situações que podem causar perigo. E um terceiro ponto seria a ausência de ferramentas elaboradas tanto para o diagnóstico como a gestão. Novamente, estamos num ambiente fora do hospital, então muitas vezes essas ferramentas não estão disponíveis para serem utilizadas. Em relação à fisiopatologia propriamente dita, precisamos entender que, dentro de um processo de normalidade, o nosso organismo produz energia a partir da glicose através de um metabolismo aeróbio. E o metabolismo aeróbio, que faz uso obrigatoriamente de oxigênio, irá gerar como subproduto água e CO2. Entretanto, quando temos uma hipóxia, o metabolismo aeróbio é invertido para um metabolismo anaeróbio, que irá ali acarretar em alguns processos patológicos dentro do mecanismo do choque, que iremos falar um pouco mais à frente. Para entender quais são os processos de hipóxia, existem algumas situações que podem levar a essa dificuldade, essa deficiência de oxigênio nos tecidos finais. Então, inicialmente temos, por exemplo, a falta de perviedade das vias aéreas. Então, quando uma via aérea está obstruída, não existe passagem do gás, certo? Não existe passagem de oxigênio, e esse oxigênio não vai chegar aos pulmões para fazer a troca gasosa. Ou muitas vezes a via aérea está pérvia, mas o processo de ventilação, de inspiração e expiração não está adequado, o que também irá prejudicar esse acesso do gás às hemácias. Em outros momentos, existe uma quantidade de hemácia ou um volume sanguíneo insuficiente para levar o oxigênio para os tecidos. Ou até mesmo um processo de circulação, de bombeamento sanguíneo, não está sendo suficiente para levar o oxigênio através das hemácias para os tecidos de interesse. Todos esses pontos citados irão levar a uma hipóxia. A hipóxia, de maneira direta, ela já pode levar à morte celular, mas também, como eu já disse, leva um metabolismo anaeróbio. O principal subproduto do metabolismo anaeróbio é o ácido lático, e o ácido lático, quando se acumula, gera uma acidose metabólica. E a acidose metabólica associada à hipóxia leva tanto à morte celular como à disfunção orgânica. Como exemplo, temos as células cardíacas. Mediante uma acidose metabólica, quando o pH sanguíneo está abaixo de 7,2, as células cardíacas não conseguem manter o seu padrão de contratilidade e diminuem esse padrão, que vai diminuir o processo de débito cardíaco e vai favorecer justamente o processo de hipóxia e o processo de disfunção orgânica. Nos passos iniciais da hipóxia, da disfunção orgânica, o nosso organismo tenta compensar de forma fisiológica essa hipóxia, essa falta de oxigênio, através principalmente da vasoconstrição periférica, a fim de retirar os fluidos sanguíneos da periferia e jogar para os tecidos nobres, como cérebro, coração e rins. O aumento da frequência cardíaca, justamente para aumentar o débito cardíaco e enviar o líquido sanguíneo para as devidas regiões.
E a resposta renal, que tende a ser uma resposta mais demorada, justamente porque ela tenta fazer uma segregação, uma reabsorção de água e de sódio para tentar aumentar esse volume sanguíneo e voltar ali para o combate à hipóxia propriamente dita. Então, quais seriam os principais objetivos do atendimento pré-hospitalar? Quais seriam os principais objetivos da equipe? O controle de hemorragias exsanguinantes para manter o volume sanguíneo, garantir a perviedade de vias aéreas e também a efetividade da ventilação, a fim de que o oxigênio seja fornecido para as hemácias, garantir a suplementação de oxigênio quando ela for necessária, manter o paciente aquecido e também manter a circulação adequada para que ocorra uma boa perfusão tecidual. Bom, falando sobre os diferentes tipos de choque, o primeiro choque que iremos lidar é o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico, como o próprio nome já diz, é por conta de uma diminuição do volume sanguíneo. Geralmente, essa depressão de volume sanguíneo ocorre justamente por conta de uma hemorragia, seja ela externa, uma hemorragia exsanguinante ou uma hemorragia interna. E esse paciente pode ter diferentes graus de perda sanguínea, que podem ser classificados de classe 1 a classe 4, como iremos falar mais à frente. O importante é sabermos como identificar, muitas vezes por sinais, por uma identificação geral do paciente, da forma que o paciente se apresenta, o choque hipovolêmico. Então, pacientes que apresentam esse choque hipovolêmico, essa hemorragia, principalmente em classes mais avançadas, em perdas sanguíneas mais avançadas, se apresentam com uma pele mais fria e mais úmida, uma coloração da pele mais pálida ou cianótica por conta do processo de hipóxia, uma pressão arterial reduzida, diminuída por conta dessa depressão de volume, um nível de consciência rebaixado porque o cérebro, as regiões neurológicas não estão recebendo um suprimento de sangue suficiente, um suprimento de oxigênio suficiente, e também o enchimento capilar se encontra lentificado por conta da depressão de volume. É importante identificar que no choque hipovolêmico, na hemorragia, ela pode ser classificada entre a classe 1 e a classe 4, sendo a classe 1 mais leve, mais suave, com perda de menor quantidade de volume, geralmente abaixo de 15%, que não vai levar a grandes alterações, seja de sinais vitais, sejam de consciência ou de outras apresentações do paciente. E também pode ser, por exemplo, de classe 4, que é a classe mais severa que temos, que é quando existe uma depressão de volume maior a 2 litros ou maior do que 40% do volume sanguíneo do paciente, onde existem diversas alterações nos sinais vitais, até mesmo uma ausência de débito urinário no paciente. E é importante identificarmos essa hemorragia de acordo com esses diferentes tipos de classe, porque o tratamento vai ser diferenciado. Então, principalmente ali quando lidamos com a classe 1 e classe 2 de hemorragia, onde o volume depletado é menor do que 1.500 ml, a gente vai fazer uma reposição volêmica, geralmente de cristalóides, ou seja, de soro fisiológico ou de Ringer lactato. Entretanto, quando a hemorragia já se classifica com classe 3, mas principalmente classe 4, vamos fazer uma reposição volêmica com hemoderivados e muitas vezes de forma maciça, em grande quantidade, porque esse paciente encontra-se em alto risco, em uma grande probabilidade de evoluir ao óbito, por isso que deve ser tratado de forma tão depressa e também com uma grande quantidade. Como eu já disse, o choque hipovolêmico é a principal causa de choque em ambiente extra-hospitalar por conta de trauma, principalmente. Então, deve-se ter muita atenção para a identificação, tanto epidemiológica quanto dos sinais que o paciente apresenta. Outro tipo de choque que o paciente pode apresentar, principalmente ali em ambientes, em situações traumáticas, é o choque distributivo ou vasogênico, principalmente o choque neurogênico. No choque neurogênico não existe ali uma perda de volume sanguíneo significativa, então o volume sanguíneo do paciente permanece o mesmo das condições de normalidade. Entretanto, existe ali uma vasodilatação generalizada, tanto central quanto periférica, por conta de uma lesão neurológica, seja uma lesão de coluna cervical, seja uma lesão de coluna torácica. Essa lesão, como eu já disse, irá gerar uma vasodilatação generalizada, então o volume total dos vasos
o volume que deveria estar cheio, por assim dizer, de sangue, é maior do que o volume de sangue propriamente dito do paciente. Então a gente vai ter algumas alterações, principalmente de consciência muitas vezes, ou até mesmo de enchimento capilar, que eu vou falar mais à frente. Então é importante entender que esse paciente vai se apresentar com uma pele mais quente e seca comparada em relação ao choque hemorrágico, vai ter uma coloração mais rósea e não cianótica, por exemplo. A pressão arterial vai estar diminuída, o pulso vai estar mais fraco, filiforme e rápido. Vai haver, diferentemente ali do choque hemorrágico, vai ocorrer uma bradicardia, uma redução da frequência cardíaca, porque a gente tem um dano neurológico e o coração não vai responder da devida forma como seria em outros tipos de choque. O nível de consciência pode estar normal ou lentificado, porque geralmente pacientes que levaram ali algum tipo de lesão em coluna podem ter tido um TCE, então podem também ter um tipo de rebaixamento de consciência. E o enchimento capilar tende a ser normal nesses tipos de choque. Por fim, também temos o choque cardiogênico. Diferentemente dos outros tipos de choque, o choque cardiogênico não decorre nem de um dano neurológico, nem de uma depressão de volume, e sim uma incapacidade de bombeamento sanguíneo pelo coração, seja ele por causas intrínsecas ou extrínsecas. Esse paciente não vai ter a função cardíaca preservada de maneira geral. Então, esse bombeamento não vai estar ocorrendo da devida forma e, consequentemente, o sangue não vai estar chegando, não vai estar levando nutrientes suficientes, não vai estar levando oxigênio suficiente para as regiões nobres, como, por exemplo, o cérebro, coração e rins. E esse paciente que se apresenta com choque cardiogênico irá apresentar uma pele mais fria e úmida, uma coloração pálida ou cianótica, uma pressão arterial diminuída, um nível de consciência rebaixado e um enchimento capilar lentificado. Tudo isso decorrente de uma falta de bombeamento sanguíneo correto. Em relação às causas, podemos separar em causas extrínsecas e intrínsecas. Em relação às causas extrínsecas, geralmente são causadas por conta de um processo de contusão, principalmente uma contusão cardíaca. O processo de contusão pode levar tanto a um dano miocárdico direto, quanto uma ruptura valvular. No dano miocárdico direto, existe ali uma queda da contratilidade, da capacidade de contratilidade miocárdica propriamente dita. Já na ruptura valvular, existem danos nas válvulas cardíacas e esses danos irão gerar uma regurgitação sanguínea, diminuindo o débito cardíaco propriamente dito. Já quando falamos de causas intrínsecas, estamos falando principalmente ali do tamponamento cardíaco e do pneumotórax hipertensivo. Nesses casos, o tamponamento cardíaco, por exemplo, ele vai levar a um acúmulo de líquido no pericárdio. E esse acúmulo de líquido vai impedir que o processo de diástole no ciclo cardíaco se efetive de maneira correta. Então, o coração não vai conseguir se dilatar da devida maneira para poder manter o débito cardíaco. Já no pneumotórax hipertensivo, existe um impedimento do enchimento do coração, ou seja, existe ali uma diminuição da pré-carga do coração que vai levar também a um processo de bombeamento ineficiente. Bom, em relação a essa aula, é somente isso. Na próxima aula, iremos falar um pouco melhor sobre a avaliação e o gerenciamento dos tipos de choque lidados aqui nesta aula.